Bom dia, pessoal! Estamos aqui novamente nas nossas dicas de segunda. Eu sou o professor Antônio Marques, da Suporte Complementar de Ensino. E qual será o tema de hoje? O tema de hoje será sobre taxas de reação versus velocidade de reação. E por que eu vou falar desse tema? Eu confesso que eu havia esquecido da diferença entre esses temas. Então eu me deparei com um texto que tratava eles de forma diferente. Aí o tic-tac pensou, caramba, não é possível, na minha cabeça é a mesma coisa agora. E fiquei com isso assim, encucado, assim, e pensando depois, falei, dá uma olhada e tentar escrever alguma coisa sobre isso. E é o que eu estou fazendo agora, no formato de vídeo para vocês. Então, o objetivo é entender a diferença entre taxas de reação e velocidade de reação. Bem, para isso nós precisamos falar da teoria de colisões. E para introduzir o assunto, vamos utilizar uma reação bastante estudada em química orgânica, que é a hidrogenação de alcenos. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, um eteno mais H2, hidrogênio molecular, dando um etano, um alceno passando a um alcano. E de que maneira isso ocorre segundo a teoria das colisões? Segundo essa teoria, primeiramente, as espécies que vão reagir têm que entrar em contato. Isso é bastante intuitivo. Porém, segundo essa teoria também, não é somente necessário que essas espécies entrem em contato. É necessário também que elas possuem energias suficientes para que a reação ocorra. E qual energia seria essa? Seria a energia cinética, ou seja, o alceno e o hidrogênio precisariam ter energia cinética suficiente para que eles colidissem e gerassem uma nova espécie. Caso, como está mostrado aqui, eles não possuam essa energia suficiente, eles podem até mesmo colidir, mas vai ficar aquela história, nem eu te ligo, nem você me telefona. Não irá acontecer nada, nenhuma espécie química nova no meio reacional será gerada. Nós vamos chamar esses números de colisões que não geram a espécie de interesse de N maiúsculo, NEF minúsculo, ou seja, o número de colisões que não são efetivas. E de que maneira isso ocorre? Primeiro, vamos imaginar um gráfico de energia versus o avanço da reação, ou seja, de energia do sistema todo versus cada etapa que as espécies vão passando, de estarem muito longe, de se aproximarem, de colidirem. Sendo assim, o perfil da curva será mais ou menos essa. Inicialmente nós teremos aqui a energia dos reagentes e em seguida, nós teremos a energia do produto, no caso do nosso alcano. Para esse gráfico específico, nós podemos observar, além disso, que a reação ela é o quê? Ela é exotérmica, ou seja, há uma diminuição da energia. O produto possui uma energia menor do que os seus reagentes. Há uma liberação de energia, então a reação é exotérmica. Porém, nós podemos observar que existe uma barreira de energia. Ou seja, existe um morrinho ali que os reagentes precisam subir para que eles possam chegar até o produto mais estável. Esse morrinho, entre aspas, ele é chamado de barreira de energia. Porém, como nós podemos observar, baseado na liberação de energia que ocorre nesse processo, essa é uma barreira significativamente alta, significativamente grande. É possível mudar o valor dessa barreira? Sim, é possível. É possível como? Utilizando catalisadores. É por isso que em química orgânica nós vemos hidrogenação de alcenos, utilizando catalisadores níquel, paládio ou platina, por exemplo. Isso faz com que a barreira de energia seja diminuída, então seja mais fácil transpor ela e chegar até o produto. Sendo assim, uma vez que essa barreira foi diminuída e que as condições são um pouquinho mais favoráveis para que a reação ocorra, podem existir colisões que desta vez sim, uma vez que o eteno reaja com um hidrogênio molecular, pode ser formado o etano, no caso o alcano de interesse. Essas colisões podem ser chamadas de colisões efetivas, e o número de colisões efetivas será representado por N maiúsculo e F minúsculo. Agora sim, podemos definir a taxa de reação. O que seria então a taxa de reação? O número de colisões efetivas, que leva ao produto de interesse, dividido pelo número de colisões totais, ou seja, o número de colisões efetivas mais o número de colisões
não efetivas. Então, essa é a taxa de reação. Agora, versus velocidade de reação. O que seria, então, a velocidade de reação? Considerando aqui uma reação monomolecular, ou seja, uma reação que ocorre dentro de uma única molécula, uma reação intramolecular. Simplesmente, por exemplo, uma molécula A, ela sofre um rearranjo, por exemplo, e dá origem a uma molécula B. Onde as letras maiúsculas representam as espécies, A e B, e as minúsculas, os coeficientes, os respectivos coeficientes estequiométricos. Sendo assim, a velocidade dessa reação ela pode ser calculada da seguinte forma. Para o reagente, como o reagente vai ser consumido, essa variação da quantidade do reagente será negativa, porque essa quantidade estará diminuindo. Então a velocidade pode ser definida, a velocidade do processo total pode ser definida como menos 1 sobre o coeficiente estequiométrico do reagente A, vezes a variação da quantidade desse reagente, pode ser, por exemplo, a variação em massa, a variação em concentração. Essa quantidade pode estar expressa de diferentes formas. Em relação ao tempo, essa velocidade será a mesma se ela for calculada em relação ao meu produto, que será igual a 1 sobre o coeficiente estequiométrico B, da minha espécie B, vezes a variação da quantidade da espécie B em relação ao tempo. Ficou claro, então, essa diferença? Retomando bem rapidamente, então, taxa de reação. Taxa de reação ela está relacionada à teoria de colisões e ela diz respeito ao número de colisões efetivas que leva o produto em relação ao número de colisões totais. Velocidade de reação ela se refere à variação da quantidade de uma determinada espécie no meio reacional em relação ao tempo. É isso, pessoal. Eu gostaria de dizer obrigado a todos. Dizer novamente que curta nossa página no Facebook, a Pro Suporte Complementar de Ensino. Acesse também o meu perfil pessoal, Professor Antônio Marques, no portal Profs. Deixe lá o seu comentário ou recomendação se você gostar das nossas aulas. E é isso. Valeu. Até mais.